ela sentiria se ela fosse Deus, né? O que ela sentiria dentro dos seus limites humanos, né? E daquilo a que o homem está sujeito, inclusive a uma depressão, a um arrependimento, né? Eu fiz pensando nisso, mas deu aquilo. Isso, obviamente, é incompatível com Deus, né? Claro. Mas o que, na verdade, ela trata ali é da sua própria visão, né? Sobre o mundo, sobre a decadência do mundo. Mas é interessante notar que, ao contrário do que dizem muitos líderes religiosos, a Bíblia diz exatamente que o mundo vai piorar, 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 desembocar no que a Bíblia chama de grande tribulação, né? Que é uma distopia, e hoje a gente percebe, inclusive, que essa distopia está muito relacionada à tecnologia, à inteligência artificial, uma grande e terrível distopia, e o desfecho seria a volta de Jesus Cristo. E no caso do judaísmo, a vinda do Messias, né? Que os cristãos sabem que já veio e que voltará, mas não voltará para ser crucificado outra vez, assim como Deus. Então nada surpreende ou deprime Deus, né? Ele sabe exatamente qual é o rumo das coisas. Mas ela não está proferindo uma blasfêmia, ela está trazendo a sua própria angústia, e dentro daquilo que é, como diria Nietzsche, demasiadamente humano, né? Que é o risco de se deprimir com todo esse estado de coisas, com essa degradação, com essa piora que a própria Bíblia já havia anunciado. Então muita gente não admite, porque entende que é uma blasfêmia, mas não é isso, é a visão dela, é o sentimento dela, é a angústia pessoal dela, que ela transfere para essa fábula, né? De se imaginar como o criador que de repente acha que a criação desandou, né? Mas, obviamente não é o ponto de vista bíblico, não é a realidade, não é Deus, mas é a angústia dela como autora, como escritora, como intelectual, né? É perfeito, é exatamente isso. E é legal quando Deus vai se apresentar, né? E ela diz que não acredita em nada disso, e aí numa das lamentações ela fala, meu Deus, ele fala, tá aí, ó, a prova que você acabou de dizer exatamente que eu existo. Para quem quer saber mais, é uma dupla, né? Além do outro menino que faz o papel do filho autista, tem ainda a Bianca Bin e o Sérgio Guizé, que são um casal e são muito bons, e estão lá no Teatro das Artes com esse texto e com a direção do Elias Andreato. Ô Zaidan, grande abraço, obrigado pela parceria, amanhã estamos de volta aí. Até amanhã, meu caro Ronald Mendes. Ronald e Clara, ótimo jogo para vocês, até amanhã. Valeu. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Carlos Batista.
Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate, trazendo as principais informações do dia e com a sua importante participação através do nosso WhatsApp 971021493 971021493. Fala, galera! Ponte merecia ter saído com a vitória diante do Atlético na noite de ontem. Opine 971021493. Na sua opinião, a rescisão entre Guarani e Ralf foi a melhor decisão para as duas partes? Opine 971021493 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Ponte sai na frente, mas cede empate ao Atlético no Moisés Lucarelli. Com o resultado, o clube alvinegro inicia o segundo turno na Série B, na lanterna, com apenas 9 pontos somados. Após 7 derrotas consecutivas, Márcio Zanardi conquista seu primeiro ponto à frente da Ponte Preta. Com retornos importantes, Ponte volta a campo somente no dia 7 de agosto, uma sexta-feira, contra o Ceará, no Castelão. Ponte iguala recorde negativo na Série B. Macaca chegou a 14 partidas consecutivas sem vitória e igualou o maior jejum já registrado na história, que é do ABC. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Rodriguinho rescinde contrato e amplia a lista de saídas durante crise financeira. Pautas do Guarani. Guarani se reapresenta com vitória sobre o Primavera em jogo treino. Neto Costa e Rian marcaram os gols da atividade. O último reforço anunciado, Neto Costa, foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira. Atacante já estreou na última segunda e segue à disposição de Hélio Cizenando. Carlos Frontini abre o jogo sobre lesão de Jonathan Costa e comenta sobre rescisão de Ralf. Daqui a pouco você confere os principais trechos da entrevista do executivo de futebol. Essa entrevista concedida hoje, junto com a apresentação do Neto Costa. Guarani define nova mesa diretora dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Kaique França perde casa em incêndio e lamenta a destruição de lembranças da carreira. E tem as pautas do dia, são notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. Áudio falso mudou o rumo de julgamento e ampliou punição de Vitor Gabriel do Internacional. A auditora admitiu mudar decisão por causa da prova irregular. Sem o agravante, zagueiro poderia ter pegado apenas 6 partidas de suspensão. Pauta 2. Um dos clubes mais tradicionais do futebol italiano, Brescia, teve a falência decretada na Itália e encerrou oficialmente sua história após 114 anos. O Tribunal de Brescia
determinou a liquidação judicial da sociedade responsável pela equipe que acumulava uma dívida superior a 20 milhões de euros, cerca de 136 milhões de reais. Falta 3. Seleção brasileira tem agenda definida para a reta final de 2026. Além dos amistosos com a Austrália, o Brasil tem encaminhado um jogo contra a Índia, ainda na Superdata FIFA de setembro e outubro. E a tendência é que participe de um torneio em Singapura, com a participação da equipe local do Paraguai e do Japão. Isso será em novembro. 17:07, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque pelo lado da Macaca, a Ponte Preta entrou em campo na noite de ontem, empatou por 1-1 com a equipe do Atlético, partida que marcou aí a abertura do segundo turno da Ponte Preta. A Macaca segue na lanterna, mas agora chega aos 9 pontos conquistados e volta a campo apenas na próxima semana, no dia 7 de agosto, contra a equipe do Ceará, fora de casa. Pelo lado do Guarani, o Roberto Graziano, principal investidor aí, principal interessado em comprar a SAF do Bugre, esteve presente no Brinco de Ouro durante a vitória do Guarani para cima da Inter de Limeira, assistiu a partida do camarote do presidente Rômulo Amaro. O Breno Beretta tem um vídeo desse momento. Depois, dentro do noticiário do Guarani, ele vai trazer mais detalhes sobre essa visita do Roberto Graziano aqui no estádio Moisés, no estádio Brinco de Ouro, Batista. 17:08 está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o nosso YouTuberman. E você que já está nos assistindo, muito obrigado aí pela audiência. Manda like, manda aí joinha pra gente, tá? E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada e você concorre a ingressos. Lembre-se de acessar lá, né? De clicar no sininho. É isso aí, clicando no sininho, toda vez que tiver uma nova live, você será avisado. E você também pode fazer a inscrição lá no meu canal no youtube.com/Portal Carlos Batista. Olha, muito obrigado aí pela grande audiência também lá no meu canal. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SBA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000.
Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h13 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Você manda para cá sua participação via o WhatsApp 971021493. 971021493. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo: Mites Bife. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, encontra o tradicional kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes frescos e preços especiais. Para os apaixonados por hambúrguer, o destaque é o kit hambúrguer Mites Bife, carne fresca, blends exclusivos e o sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer: carne, pão, queijo, cheddar, bacon. A família com certeza vai adorar. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio da Mites Bife, que leva até você cortes especiais, todo cuidado no preparo, leva o garçom, leva o churrasqueiro, salada, bebidas, enfim, todo o preparo para que o seu churrasco seja show de bola. Você não terá nenhum compromisso com o churrasco. Quer dizer, terá o compromisso de comer, né? Mas não terá o compromisso de preparar, porque a Mites Bife tem know-how. O Denilson Alves, que é o proprietário da casa, essa boutique de carnes Mites Bife, está no mercado há mais de 20 anos e ele tem uma equipe fantástica para fazer aí o seu churrasco. Então não erre, não tente fazer aquilo que você não sabe. A possibilidade de erro é gigante. Então, se você quer ser elogiado, contrate a Mites Bife para fazer aí o seu churrasco. A Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Anote aí o número do WhatsApp: 998346840. Repito, 998346840, Mites Bife. 17h16. Diz aqui o ouvinte participando, mandando para cá sua participação. Quero agradecer ao Carlos Batista
e toda a estrutura de vocês que fizeram do ganhador do ingresso. Eu sempre concorri e hoje fui presenteado com uma estrutura maravilhosa que você me presenciaram. Deve ser presentearam, né? Deve ser presentearam aqui, o corretor corrigiu errado. Eu agradeço de coração. Infelizmente a Ponte Preta não está nos representando mais. Eu sempre serei mais um macaco vivo no Majestoso. Obrigado a todos, vocês são demais. E ele mandou aqui uma foto. Ele passou ali na lateral da cabine e pediu para fazer uma selfie. Então mandou aqui a foto, né? O Wesley Madureira. Abraço para você, Wesley Madureira. Muito obrigado, viu, pela audiência. Grande abraço. Diz aqui o ouvinte Vitor de Sumaré. Teve um pênalti para o Atlético ainda no primeiro tempo. E vocês não falaram nada. Vitor Sumaré. Ô Vitor, nós falamos hoje no programa Os Donos da Bola, né? Em tempo real, eu não vi esse pênalti. O pênalti que ele está dizendo é um pênalti do Júlio no Carlinhos. Aliás, foi do Júlio no Ian Lucas, o cara que marcou o gol de empate do Atlético cobrando pênalti. Aliás, quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a imagem neste momento. Então, em tempo real, um lance muito rápido, eu não verifiquei, né? Não tive a possibilidade de ver. Eu estava sem monitor na cabine e em tempo real. E os comentaristas que estavam com monitor também não observaram esse pênalti. Mas hoje, no programa da TV, no programa Os Donos da Bola, nós mostramos todos os lances polêmicos. E esse lance, e todos os participantes do programa, eu, o Gleger, o CH e o Breno Beretta, colocamos a nossa opinião, que realmente foi pênalti para o Atlético. Mas não achei que foi pênalti aquele que o árbitro deu para o Atlético, que originou o gol de empate. Pedro Piscinato também pode opinar, você não estava lá nos Donos da Bola, mas pode colocar agora a sua opinião. Realmente, esse pênalti do Júlio para cima do Ian Lucas, fiquei com a impressão que foi pênalti. Inclusive, durante a transmissão, você comentou, foi um lance que pra gente passou batido, que estávamos lá no estádio Majestoso. A gente até comentou que achou que tinha sido uma simulação, que o jogador do Atlético ficou caído dentro da área da Ponte Preta. Eu estava do outro lado, no ataque da Macaca, né? Não consegui ver com clareza, mas hoje, revendo o lance, realmente a partida ainda estava 0-0 e fiquei com a impressão que foi pênalti. O árbitro errou nesse lance. E depois, o lance do Sérgio Palacios para cima do Carlinhos, que originou aí o gol de empate da equipe do Atlético. Uma tremenda confusão do árbitro. O Carlinhos, primeiramente, ele puxa o Sérgio Palacios, depois os dois acabam se embolando ali dentro da área. Eu fiquei com a impressão que o Carlinhos deixa o pé e se joga dentro da área, mas o árbitro marcou o pênalti. Daqui a pouco, dentro do noticiário da Macaca, vamos discutir mais a respeito desse lance e ouvir também o que disse o técnico Márcio Zanardi. Batista. Edmilson, se a Ponte tivesse aceitado a proposta de compra do Red Bull, não estaria passando por isso hoje, com falta de dinheiro. É incrível, né? Nós vivemos no país da narrativa. O fato não interessa. O que interessa é a narrativa. O Red Bull nunca fez uma proposta para a Ponte. O Red Bull alugava o estádio Moisés Lucarelli para mandar os jogos. O antigo Red Bull, não esse Red Bull Bragantino. O antigo Red Bull que se chamava Red Bull Brasil.
Red Bull Brasil nunca fez uma proposta para comprar a Ponte. O Red Bull Brasil queria comprar o Paulista, até porque o centro de treinamento do Red Bull era em Jarinu, próximo a Jundiaí. Queria comprar o estádio, Jaime Sintra queria comprar o Paulista, envolvendo junto o estádio para mandar os jogos lá. O Red Bull mandou jogos na Ponte e mandou jogos também no Guarani. Então não teve nenhuma proposta para comprar a Ponte. Só que eu já falei a respeito disso aqui umas 10 vezes. E toda hora vem aqui alguém falando, o Red Bull, a Ponte deveria ter aceitado a proposta do Red Bull. Mas qual proposta? Até hoje foi só conversa, só falação. Falar, até papagaio fala. Agora, o preto no branco, proposta efetiva, a Ponte nunca teve para se transformar em SAF. Aliás, a respeito disso, vou falar sobre essa questão aí já. 17h22, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado. Tá picotando, não vai dar, por favor, ô Breno. Manda aí gravado pra gente pra pegar o seu destaque inicial, por favor. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira, de muito vento no estado de São Paulo, né? Que loucura. Ponte Preta merecia ter saído com a vitória diante do Atlético na noite de ontem? Sim. Esteve um jogo que a Ponte errou bem menos do que habitualmente está errando, foi no jogo contra o Atlético. E se não fosse o pênalti mandrake dado a favor da equipe de Minas Gerais, eu, sinceramente, acredito que a Ponte sairia com a vitória. De qualquer maneira, o C não joga e vamos em frente. Na sua opinião, a rescisão entre Guarani e Ralf foi a melhor decisão para as duas partes? Sim. Ficou bom para todo mundo. O Ralf merece todo o respeito da nossa parte, é um sujeito extremamente sério, profissional, então acho que ficou bom para ele, talvez encerre a carreira, né? E bom para o Guarani, que pode seguir a sua vida. Batista. Boa tarde, Batista. O pênalti sobre o jogador do Atlético. O pênalti sobre o jogador foi o Atlético. Igual o pênalti que o jogador do Floresta cometeu em cima do Rafael Donato. E o juiz também não deu. Forte abraço a todos. Gustão de Barão. Que lance foi esse, hein? Jogador do Floresta no Rafael Donato. Há 2 ou 3 rodadas atrás, e na mesma partida o Guarani reclamou de 2 pênaltis. Esse do Donato, que o jogador puxa o Donato em uma bola aérea, e depois um outro lance também pela lateral que acho que o Cachoeira, se eu não me engano, tenta cruzar uma bola e acerta o braço do jogador, que a gente até debateu aqui muito. Lembrei. A respeito desses 2 lances. Verdade. O árbitro não deu naquela oportunidade, né? Ele está se referindo aqui ao lance do Júlio, que segurou o jogador Ian Lucas, da equipe do Atlético. Então ele está fazendo uma comparação que não deu no Donato e também não deu esse do Júlio no jogador do Atlético. Diz aqui o ouvinte, boa tarde, Batista. A proposta do Red Bull nunca existiu, mas caso houvesse, hoje a Ponte nem seria mais Ponte. Estaria totalmente descaracterizada igual ao Bragantino, o qual definitivamente não existe mais. Hoje é outra equipe, portanto, por pior que esteja, é melhor estar assim. Eduardo Franco, Centro Campinas. Eduardo, você está coberto de razão, né? O Red Bull Bragantino não é SAF.
a Red Bull comprou o CNPJ e por isso mudou o nome. Eu acredito que se tivesse havido uma proposta do Red Bull, não houve nenhuma proposta em tempo algum. Mas se tivesse havido uma proposta, a Assembleia de Sócios não aprovaria a mudança de nome. Imagina, você acha que numa Assembleia de Sócio, o sócio da Ponte aprovaria a mudança do nome? Passaria a se chamar Red Bull Ponte Preta. Olha, a Ponte vai à falência, mas não muda de nome. O cliente Gali. O torcedor prefere que a Ponte vá à falência, mas que não mude de nome. É um patrimônio histórico e não vai mudar. Então, eu tô com você nessa, né? Se tivesse uma proposta, na época essa proposta não passaria. 17h27 em Campinas. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, diz aí, boa tarde pra você. Alô, Batista, boa tarde para você também, um abraço, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O São Bernardo tá sem treinador, porque o Ricardo Catalá, ele foi demitido. Eles anunciaram em comum acordo, né? Mas São Bernardo não vence já há 10 rodadas na Série B do Brasileiro. O Palmeiras recusou uma investida milionária do Aston Villa da Inglaterra. Do clube. São 17h28 em Campinas, ouvinte participando. Boa tarde, na sua opinião, quem é o principal culpado por tudo isso que está acontecendo na Ponte? São vários culpados, né? Eu penso que neste momento, esse é o tipo de situação que, se todos começarem a procurar culpado, é como se fosse um barco. O barco está vazando, cheio de buracos. Se todos não derem um jeito de tapar os buracos, todo mundo afunda junto. Então vai procurar culpado, aí acha os culpados. E aí o barco estará no fundo do rio. E é isso que eu acredito que todos nós que vivemos aqui em Campinas, no caso os pontepretanos, que são torcedores e que têm alguma possibilidade de ajudar, deveriam pensar em não permitir que a Ponte vá à insolvência. Agora há pouco falei do Brescia, né? Com 114 anos na Itália, fechou as portas por dívida. É isso que alguém está querendo que aconteça? Então é o tipo de pergunta que é feita para que nomes sejam dados. Então vai levar a que situação? Neste momento, apontar os culpados. Colocar nomes. A Ponte fez lá uma auditoria. Então ela, a Ponte Preta, ela sabe quais são os culpados. Porque nessa auditoria, uma auditoria de 6 anos, tem lá os responsáveis pela dívida da Ponte Preta. Boa tarde, Batistolão. Batistolão? Estranho isso, hein? Ficou meio esquisito, hein, Lacorro? Tô ligado no seu programa esportivo, hein? Abraços, Lacorro. Muito obrigado pela sua participação. Ficou meio estranho, mas enfim, tá valendo. Boa tarde, é engraçado quando a Ponte tem um pênalti contra. Faz o maior escândalo. Agora, quando é para o adversário, ninguém percebeu. KKKKKK. KKKKK. Abraços, Marcelo de São Paulo. Ô Marcelo, comigo não tem essa. No campo, eu estava no campo em tempo real, vendo aquilo que estava acontecendo. Uma coisa é você estar em tempo real vendo o que está acontecendo, um lance muito rápido. Outra coisa depois é ver como nós tivemos a oportunidade de ver hoje na tela da Band. E aí deu para ver que foi pênalti. Então lá em tempo real não deu. Mas tivemos a oportunidade de fazer uma correção de opinião
vendo o lance com a tecnologia, vendo o lance com a imagem. É por isso que eu estou sempre defendendo que o árbitro sempre tem que ir no VAR. Porque com o olho nu, o olho humano, tem coisa que ele não consegue ver. É muito rápido, é um relance. Então, quando das vezes que eu falei que foi pênalti para a Ponte, é porque eu estava lá e estava vendo o que é que aconteceu. Vi o toque. Então eu tenho que ser coerente com aquilo que estou vendo. Se eu estou vendo que foi pênalti e aí vou contrariar os meus princípios e falar que não foi pênalti, aí é preferível parar com isso aqui, né? Vou fazer uma outra coisa, porque não estou sendo coerente com a verdade. Então eu procuro sempre o caminho da verdade. Foi isso que eu aprendi com a minha família e é isso que eu pratico até hoje, até por uma questão de princípios e valores. E é isso que também passei para os meus filhos, para que sejam absolutamente verdadeiros. Pode ser que vá colecionar uma série de inimigos, mas a verdade, ela sempre prevalece. Então é importante sempre falar a verdade. E é o que eu sempre pratico. Boa noite, Batista e equipe. A melhor, Andréia. Muito obrigado, Andréia. Olha, fiquei emocionado aí com a sua participação. E eu tenho um recado importante para você. Seu carro merece cuidado de especialista. A H+ Beni Center é referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. A promoção especial continua. Aproveite e troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E também, durante o mês de julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarca ganham check-up gratuito. Aproveite mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. H+ Beni Center, preço de auto center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes. 17h34, Ponte Preta. Pedro Piscinato tá chegando com o noticiário da Macaca. Diz aí, Pedrão. Batistão, como eu disse no meu destaque, a Macaca recebeu o Atlético na noite de ontem, partida que aconteceu no estádio Moisés Lucarelli, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a primeira rodada do segundo turno. Partida terminou empatada 1-1. Léo Gomes, de cabeça, marcou o seu primeiro gol com a camisa da Macaca, fez o gol da Ponte Preta e depois Ian Lucas, volante da equipe do Atlético, empatou, deixou tudo igual após uma cobrança de pênalti. Falando um pouco sobre o jogo, a Ponte fez um bom primeiro tempo, teve volume de jogo, criou boas oportunidades, mesmo após fazer o primeiro gol com o Léo Gomes, mas não conseguiu aí ampliar o placar de fato. No segundo tempo, como vem acontecendo nas últimas partidas, o time da Ponte Preta caiu de rendimento e acabou sofrendo um empate após um pênalti polêmico cometido pelo Sérgio Palácios para cima do Carlinhos, atacante da equipe mineira. A gente até trouxe o vídeo agora há pouco, o Lucas Pessoa vai soltar de novo aí para quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um lance muito confuso. Inicialmente o Carlinhos puxa o Sérgio Palácios, depois os dois acabam se embolando ali dentro da área. O árbitro sinaliza que o Sérgio Palácios puxou a perna do Carlinhos, atacante da equipe mineira, mas vendo o lance aí com mais calma, o Carlinhos claramente deixa o pé enroscado ali com o Sérgio Palácios e depois
acaba se jogando no chão aí, cavando esse pênalti que foi marcado. E, como eu disse, o Ian Lucas foi para a cobrança, bateu muito bem, deslocando o goleiro Vinícius e fez o gol. 1-1 terminou a partida, e com esse resultado o técnico Márcio Zanardi conquista aí o primeiro ponto no comando da Ponte Preta. Essa foi a 8ª partida do Márcio Zanardi dirigindo a Macaca. Até então haviam 7 jogos e 7 derrotas, e ontem o Zanardi conquistou o primeiro ponto no comando da Ponte Preta. E na coletiva eu questionei o técnico Márcio Zanardi sobre a importância desse ponto, pedi também que ele comentasse a respeito do jogo, e ele já aproveitou e falou justamente sobre esse pênalti aí cometido pelo Sérgio Palácios. Boa noite, Zanardi, Pedro Piscinato da Rádio Bandeirantes Campinas. Ponte conquista um ponto talvez importante para esse começo de segundo turno. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo e sobre esse ponto, mesmo com todas as dificuldades, com a situação ruim da Ponte Preta, se dá para ver o copo meio cheio com esse ponto conquistado. Boa noite. Eu não acho que a gente fez uma situação ruim, um ponto ruim. Acho que é uma evolução. A gente fez um ponto. A gente vem de tantas derrotas, e pontuar jogando da forma que a gente jogou, com todas as nossas dificuldades. E principalmente, eu não sou um cara de falar de arbitragem, mas eu acabei de ver o lance do Palácio. Ele sofreu uma falta absurda. Não sei se vocês viram antes, então é bom ver. Olha lá, eu te mando. Então, assim, independente disso, não estou aqui porque a gente vem evoluindo, a gente vem trabalhando, mas com todo o respeito ao VAR, não chamar para um lance desse, porque estava um jogo igual e a gente estava melhor no jogo, e é natural. E aí, com todas as nossas dificuldades, com jogadores novos, a gente tem que ir fazendo trocas e colocando jogadores novos, e aí o nível cai pela idade, pela falta de ritmo que esses jogadores têm. Mas eu só tenho que enaltecer os jogadores. Eu falei para eles aqui que eles estão de parabéns, porque eles estão evoluindo, e para nós vai ser dessa forma, gota a gota, dificuldade, então a gente só tem que enaltecer. E na saída do gramado também entrevistei o Elvis, até brinquei na nossa transmissão ao vivo, um Elvis mais calmo, mais contido. Consegui falar também com o Danilo Barcelos, e vamos ver o que disseram aí esses dois jogadores líderes desse elenco da Ponte Preta. O Elvis está aqui. O Elvis, mais uma vez a Ponte Preta sai na frente do placar, assim como foi na última rodada, e não consegue sustentar o resultado positivo. O que você acha que está faltando dentro de campo para a Macaca vencer? Não, a gente jogou o primeiro tempo muito bem, fizemos o gol, como você falou. Depois voltamos, tivemos chance, mas infelizmente não conseguimos a vitória, né? Começamos pelo menos somando ponto no turno, né? Um mísero ponto, mas nesse momento o que tem é de se comemorar por tudo que está acontecendo. Então, parabenizar todo mundo aí não é fácil. Olha o banco nosso hoje que entrou, molecada. Não adianta botar a responsabilidade neles. A responsabilidade de quem joga ali dentro do campo é os mais experientes, tem que resolver o problema. Infelizmente hoje não conseguimos resolver com a vitória, mas somamos um ponto e tomara a Deus que a gente continue nessa pegada, que o grupo todo está de parabéns, que tem trabalhado, que tem evoluído. Estamos pecando no detalhezinho ali dentro do campo, né? E tomara que próximos jogos venha a vitória. Não é parte física, porque a gente tem tomado os gols em vacilo nosso. Então não é parte física. Parte física falta quando a gente não chega na bola, né? A gente tá chegando e errando. E aí estamos tomando os gols. Então, assim, eu acho que vocês têm que analisar de outro jeito a parte física, até porque o grupo nosso hoje a gente tinha 19 jogadores. Então, assim, o tanto que a gente corre, o tanto que a gente batalha aqui, com pouca gente. O Damião fez um treino com nós, teve que vir pro jogo porque não tinha jogador. Então, assim, falar da parte física, acho que é até sacanagem com o preparador físico nosso que tá aqui trabalhando pra caramba. E a gente tem corrido, que nem eu falei, é detalhe, entendeu? A gente tá errando o detalhe, que a gente tem que parar de errar pra gente começar a somar mais pontos. Mas hoje é parabenizar que o grupo correu, que o professor tem feito aí. É de elogiar, por mais que a gente 7 derrotas e um empate, né? É difícil falar isso. Mas tem trabalhado pra caramba e a gente tá fazendo o que pode.
Agora, a parte física acho que não, acho que é outra situação. Esse menino, o Nicolas, entrou ali nervoso, né? Mas ele tentou e muito, e você tentava ajudar ele. Agora tá tendo que cumprir aí um papel que não era deles. O que passaram para vocês a respeito daquela rapaziada que já foi contratada, que não pode ser regularizado? Que eles vão jogar ou vai ser igual ao Campeonato Paulista? Não, ninguém nos passou nada. A gente está trabalhando aqui o dia a dia, fazendo o que tem que fazer para tentar ajudar a Ponte Preta. E o Nicolas entrou bem, eu falo ali, até às vezes quem vê de fora não entende nada, né? A gente tá gesticulando ali, mas conversando para tentar melhorar, falando para fazer 1-2, para ele pegar confiança, para ele entrar no jogo, porque é um menino que tem futuro. Ele mais um monte da Ponte Preta. E eu acho que a salvação da Ponte Preta, em outros termos, é a base, entendeu? Mas tem que ser bem trabalhada, não botar os meninos desse jeito, né? Mas assim, é salientar que eles estão de parabéns, estão dando a vida, estão se doando. E a base da Ponte Preta vai continuar forte. Obrigado. Tá aí as palavras do Elvis, camisa 10, hoje mais calmo. Vamos ouvir Danilo Barcelos, capitão da Macaca. O que a gente tem, né? Não tem como mudar. É a molecada que tá aí, a gente sabe da potência que tem a nossa base. Enfim, a gente vive um momento drástico que todos que estão têm que ajudar da melhor forma. Nós mais velhos tem essa situação para controlar e colocar eles para jogar e fazer com que eles também entreguem dentro de campo. É óbvio que cada um tem sua parcela, né? Eu assumo a minha como mais velho, mas essa molecada tá aí, tem qualidade para jogar, por isso que joga, por isso que tá em campo. O professor tá certo de colocar, é o que a gente tem e a gente vai lutar com todas as forças até o final. Já foi passado algo sobre o transfer ban ser derrubado para os reforços serem regularizados? Não, infelizmente a gente não sabe dessa situação, né? O que a gente sabe é que a gente está trabalhando muito, tá? Tá trabalhando muito, é uma situação terrível. A gente é um clube gigante e o nosso torcedor continua vindo, continua nos apoiando. A gente tem que sair dessa situação o mais rápido possível com o que a gente tem. Temos que continuar trabalhando, temos que continuar guerreando e acreditar que as coisas vão mudar. Não, acredito que não. Eles já são meninos, mas já tem uma idade que os permite a participar desse tipo de jogo. São jogos grandes e eles têm que se adaptar o mais rápido possível. É a situação que a gente vive. Eles têm vivido também, têm passado toda a situação junto com a gente. Eu acredito que não é a maneira certa deles estarem estreando dessa forma, mas eles estão inseridos no contexto, o professor acredita neles, nós confiamos também, e a gente vai dar a volta por cima, se tiver que ser com eles, vai ser com eles. Ô Danilo, e como é o dia a dia de vocês, jogadores mais experientes, orientando essa garotada nesse momento difícil dentro de campo? Como que é o dia a dia, o convívio, o que você passa de experiência, você, o Elvis, jogadores mais experientes, o que vocês passam para essa garotada? O convívio é muito bom, todas as vezes que eu passei aqui, a gente teve essa molecada no elenco, são meninos que sabem ouvir, que sabem entender o momento também, né? Eles estão buscando a melhor a cada dia. É óbvio que a gente, como mais velho, tem que tentar auxiliar da melhor forma possível, tem que ter cautela com o que fala também, né? Porque não é um momento fácil e eles estão sendo inseridos num momento mais difícil da história do clube. O que a gente pode é ajudar dentro de campo, fora de campo, da melhor forma, que as coisas vão melhorar. E a gente bateu muito aí nessa tecla sobre os meninos aí da base da Ponte Preta, porque ontem a Ponte Preta tinha 8 jogadores no banco de reservas à disposição do técnico Márcio Zanardi, e desses 8 atletas, 7 eram garotos formados aí na base da Ponte Preta. O único que não era da base é o Rodrigo Souza, de 38 anos, que inclusive o Márcio Zanardi falou na coletiva que o Rodrigo Souza só tinha condição de jogar 20 minutos, e foi ali no sacrifício mesmo. Dos 8 jogadores que estavam no banco, o Guilherme Viana, que é goleiro, tem 22 anos, o Gustavo Almeida, zagueiro, 20 anos, aí entra o Rodrigo Souza, volante, 38 anos, o Juan, outro volante, 20 anos, Nicolas, que entrou no ataque, 20 anos, Damião também entrou na partida, 17 anos, Miguel, 21 anos, e Gustavo Teles, também 21 anos, uma média aí de 22 anos, e a gente sabe que esses garotos aí, a maioria deles subiram no susto aí para o time profissional. Na entrevista coletiva, após o término da partida, o Zanardi também comentou a respeito desses garotos aí que ficaram à disposição no banco de reservas. O Rodrigo sem poder jogar 20 minutos. E a gente tinha mais o Júlio jogando também, que é um garoto novo. Assim, se nós estamos passando uma grande dificuldade aqui em cima no profissional, você imagina a base da Ponte, né? Você pega o sub-15, o 17, o 20, passando sérios problemas também. Eu vim da base, eu não tenho problema nenhum de utilizar a base, mas a gente tem que ter um trabalho importante.
Conversei com o Nenê Santana, que é o treinador do Sub-20. Hoje nós fizemos um jogo treino para quem não veio com o Sub-20. A gente tem que fazer uma integração, mas também a gente tem que corrigir, melhorar, a gente tem que investir em pessoas, os jogadores precisam ter uma condição, a formação ela termina aqui no profissional, né? Então, assim, o que eu olho, quando eu olho para o banco, são meninos que estão querendo, que estão buscando, zero problema de colocar o da base, mas eles precisam estar trabalhando. O Damião fez um jogo importante, fez gol, mas aqui em cima é diferente, né? Aqui em cima todo esse externo, toda essa pressão, e não é justo com eles, né? Então a gente precisa ter tranquilidade, ter paciência, e por isso que eu falo, esses jogadores aí, hoje eu cobrei tanto do André, o André fez um grande jogo, o Léo pisou na área, a gente vem evoluindo dentro das questões, mas a parte mental não é fácil, e a gente está trabalhando bastante essa questão, e eu saio daqui satisfeito, fizemos um ponto. Esse ponto, a torcida vai estar puta com a gente, a torcida quer vitória, e ela não tem que apagar isso, mas é meu primeiro ponto aqui, então a gente tem que olhar para frente e buscar evolução todos os dias. E é claro que esses garotos aí, esses meninos da base da Ponte Preta ficaram à disposição, foram utilizados pelo técnico Márcio Zanardi, porque a Ponte ainda não conseguiu inscrever os 11 contratados, que já estão treinando há algum tempo junto com o elenco da Ponte Preta, porque, como todo mundo sabe, a Ponte enfrenta aí o problema do transfer ban, são 3 transfer bans ativos neste momento. E na coletiva, o Zanardi também comentou a respeito desses jogadores que estão treinando e aguardando o pagamento aí para, enfim, jogarem com a camisa da Ponte Preta. Essa expectativa, já passamos 4 jogos, né? Então a direção está trabalhando, tem que fazer a parte dela, os jogadores estão aí, claro que a gente poderia ter uma oxigenada melhor na equipe, mas já passaram 4 jogos e a gente precisa desses jogadores também para poder pontuar, para poder ter opções e poder melhorar o nosso nível. E agora falando sobre algumas saídas, ontem eu citei rapidamente no Esporte em Debate, antes da bola rolar, sobre a saída do Rodriguinho, jogador que chegou aí para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B e também a Copa do Brasil com a camisa da Ponte Preta. Ele acertou já a rescisão de contrato, insatisfeito, mais um dos atletas aí insatisfeito com a situação salarial da Ponte Preta. Rodriguinho, que tem 25 anos, fez 9 jogos com a camisa da Ponte Preta, não marcou nenhum gol, claro, não vai deixar saudades aí para o torcedor pontepretano, mas é mais um atleta aí que deixa o clube em função dos salários atrasados. E sobre o Márcio Silva, começou a circular algumas notícias que o Márcio Silva estava treinando separado, que estava insatisfeito com a situação salarial da Ponte Preta, e a parte da insatisfação do Márcio Silva é verdade. Assim como o Márcio Silva, todos os outros jogadores, funcionários, todo mundo está insatisfeito. Ninguém gosta de ficar com salários atrasados. Mas o Márcio Silva está treinando normalmente com o elenco pontepretano. Ele até pensou em uma saída, mas como o Márcio Silva já disputou a Copa do Brasil com a camisa do Botafogo da Paraíba e agora disputou os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B com a camisa da Ponte Preta, ele não pode se transferir para outro clube a nível nacional para disputar a Série C ou até mesmo a Série B, porque a regra da CBF não permite que um jogador dispute 3 competições diferentes por 3 times diferentes. Então, a diretoria pontepretana, o departamento de futebol, está conversando com os representantes, com o próprio Márcio Silva, para saber o que farão aí no futuro do jogador. Batista. São 17h50, quero ouvir o CH, mas antes aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional, apenas R$ 69,90 para retirar lá no balcão do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Vou repetir, pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar lá no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto e milho. Peça sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, fique na comodidade do Ponto 10 e aproveite. Lá tem rodízio de pizza, somente R$ 59,90.
Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10. Chega mais, que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas. Nas noites de terça a sábado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Olá, CH, você que esteve na transmissão de ontem, os lances polêmicos e a sua opinião sobre o jogo. Batista, foi um jogo de muita entrega dos jogadores da Ponte, como já é de praxe desse time comandado pelo Zanardi. Tanto é que acabou o jogo, a Ponte não conseguiu vencer e o torcedor saiu, não vaiou o time. E não tem como vaiar porque esses jogadores estão de parabéns, né? O que eles têm tentado fazer é uma coisa heróica. E o aspecto do preparo físico, na pergunta que foi colocada para o Elvis, eu pelo menos entendi dessa maneira, que não foi uma crítica direta ao preparador físico ou à comissão técnica. É que não tem jogador para trocar, não é? O técnico Zanardi fez quantas substituições? 3, 4? Então, fica complicado desse jeito. Como é que vai colocar só garoto para jogar? Fica muito difícil, muito difícil. Então a Ponte fez o que pôde na partida, não foi um jogo difícil, complicado, não foi. O Atlético não teve volume de jogo para poder efetivamente ganhar ou merecer ganhar a partida, mas eu tenho que observar duas situações, né, em relação ao jogo, o empate em 1-1. O pênalti marcado pela arbitragem, né, em cima do Carlinhos, atacante do Atlético, não aconteceu. Não aconteceu. E eu não entendi por que ele não foi no VAR. Mas teve um outro lance que eu só vi hoje nos donos da bola, em tempo real eu não percebi, né? O Júlio cometeu um pênalti no primeiro tempo no jogador do Atlético. Acho que foi o Ian. Acho que foi o Ian, enfim. Foi o atacante que sofreu o pênalti do Júlio. Foi o Ian Lucas, volante, CH. Isso aí. Ian Lucas que fez gol de pênalti, inclusive, né, Pedro? Então, veja só você. Eu acho que a Ponte guerreou pra caramba, né? Eu acho que teve mais volume de jogo do que teve o Atlético. Portanto, efetivamente, eu digo com todas as letras que o resultado mais correto, não vou falar de injustiça, porque eu falaria de injustiça se não tivesse o pênalti que não foi assinalado, feito pelo Júlio. Então, mas a Ponte não tomou pressão. Eu não me lembro de uma grande defesa do goleiro da Ponte. Não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Então, o Zanardi está certo também. O time teve um pouco de evolução. Mas a evolução, mesmo chegando, como é o caso, ela não tem tanto valor porque precisa ter o resultado também. Quantas vezes a gente assistiu um time jogar mal e vencer? Quantas vezes a gente assistiu um time jogar bem e perder? Ou não conseguir vencer? Então, o futebol é muito cruel por isso. Mas ele está fazendo o que pode, ele não tem culpa disso. Os jogadores estão de parabéns pela luta. Mas é como ele disse, né, Batista? É jogo a jogo, não tem jeito. Um jogo de cada vez, não adianta fazer muita projeção para frente, porque se não acontecer absolutamente algo de novo, que é pagar transferban aos jogadores e inscrever os atletas, dificilmente essa situação vai se modificar. São 17h55 em Campinas. Olha, já vou falar a respeito aí da questão da SAF, da Ponte Preta. Já tem o noticiário do Guarani. Breno Beretta, destaques aí para o noticiário do Bugre, que vai entrar no ar já.
Bom, Batista, já eu vou falar a respeito da apresentação do Neto Costa, inclusive o jogador já atuou com a camisa do Guarani na partida diante da Inter de Limeira, também projetar o Guarani para o próximo jogo. E hoje teve jogo treino dos não relacionados ou que atuaram por pouco tempo contra a Inter de Limeira. Esses atletas enfrentaram o Primavera de Indaiatuba, que está disputando a Copa Paulista. Já todos os detalhes, Batista. Abraço para o Gustavo Matos. Mandou aqui uma foto do carro. Ele está ligado no 85.7. Muito obrigado, hein? Doutor Gustavo Matos, que é médico cardiologista e ouvinte assíduo aqui da programação da Rádio Bandeirantes. Ele que é bugrino. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Iga Atacado. Tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Palmeiras e Vitória, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, hoje 9h30 da noite no Barradão. O provável vitória do técnico Jair Ventura com Lucas Arcanjo, Jamerson, Kaká, Lua Cândido e Ramon, Martínez, Baralhas e Zé Vitor, Mateuzinho, Eric e René. Já o provável Palmeiras do técnico Abel Ferreira com Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes e Barbosa, Kelvin, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Piquerez, Arias, Maurício e Flaco Lopes. Apitou o jogo Alex Gomes e Stefano do Rio de Janeiro. O árbitro de vídeo será Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. A bola rola logo mais, 9h30 da noite, no Barradão. Tem Vitória e Palmeiras pelo Brasileirão. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes.
18 horas, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate da Bandeirantes dessa quarta-feira, 29 de julho. Vamos lá então com o Fala Galera de hoje. A Ponte merecia ter saído com a vitória no jogo de ontem à noite no Moisés Lucarelli, diante do Atlético. Eu acho que merecia sim. O penal foi discutível. Foi, não foi, foi, não foi. Um pênalti que minimamente o juiz deveria ter ido no VAR e não foi. Então, ele bateu no peito e bancou. Olha lá, segurou a perna, mas foi suficiente para derrubar? Houve encenação. E por que ele não foi conferir, já que era um lance polêmico? E por que é que o VAR também foi omisso e não chamou o juiz para dar uma olhada? Então, pelo conjunto geral de ações da partida e principalmente pelo gol de empate do Atlético ter sido um lance duvidoso, eu acho sim que a Ponte merecia ter saído com a vitória mínima de 1-0, até porque o Atlético, especialmente depois que ficou com um jogador a menos, depois de ter feito as 5 substituições, teve um jogador contundido, terminou o jogo com 10, ele ameaçou muito pouco a meta Ponte Pretana. E agora o Fala Galera do Guarani. Na sua opinião, a rescisão entre Guarani e Ralf foi a melhor decisão para ambas as partes? Olha, pelo menos para o Guarani foi. Para o Ralf, coloco dúvidas. Afinal de contas, ele estava recebendo em dia apenas para treinar. Não jogou. Entrou em 2 pedaços de jogos. Um contra o Palmeiras, na última partida do Guarani no Campeonato Paulista, e agora na penúltima realizada antes do jogo contra a Inter de Limeira, que foi contra o Paysandu, o Ralf entrou e aliás foi muito mal. Então, como é que eu vou dizer que foi melhor para ambas as partes? Eu acho que foi a melhor decisão e tardia para o Guarani. Para o jogador, ele agora engrossa, muito rico que está, até porque merece isso, pela grande carreira que fez, mas aos 42 anos, dificilmente vai continuar aí a fazer contratos. Vai conseguir fazer um outro contrato. E ele tinha um contrato vigente com o Guarani. Então, acho que foi a melhor solução para o Guarani. E não para o Ralf, que estava de boa, cumprindo as suas obrigações e recebendo salários em dia. Batista. 18:04, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora para saber mais.
aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E você que nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a arte com os produtos da Aroma das Ervas. E também está vendo um QR Code que está na tela. Encoste a câmera do seu celular nesse QR Code e vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. E você lá pode comprar pela internet e entrega em todo o Brasil. Agora, quem está numa localidade onde não tem a Aroma das Ervas em lojas físicas, pode comprar pela loja da Amazon, loja da Aroma das Ervas da Amazon. E aí você terá a Aroma das Ervas aí na sua cozinha. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ô Tigrão, falando aí do jogo, a Macaca estava vencendo, cedeu um empate e conseguiu ao menos um pontinho, quebrando uma sequência negativa de 7 derrotas. E aí, Tigrão? É uma situação terrível, né? Depois que mudou o regulamento, onde as equipes podem trocar 5 jogadores, os treinadores, é difícil você ver um time ir com apenas 8 atletas no banco. E a Ponte foi com 8. E dos quais 7 até só menino. Só jogador da base. O Rodrigo Souza estava lá e sem condições de jogar. O jogo mostrou isso, que ele estava sem condições de jogar. Estava sem mobilidade nenhuma, sem arranque. Está voltando depois de um longo período. Tentou, lutou, não afinou, mas mostrou toda a dificuldade que ele tinha. Então, o mais experiente, 38 anos, sem condições físicas, e os outros 7, garotos, que até jogador de 17 anos, como é o caso do Damião. Então é muito difícil, e eu tenho mais uma vez que parabenizar os jogadores, que ontem se entregaram de novo, demais da conta, a exemplo daquilo que já tínhamos visto na partida contra o Operário, lá em Ponta Grossa. Jogadores lutaram demais, foram à exaustão física e, veja que a Ponte trocou 3 jogadores, enquanto que o Operário trocou 5, ontem o Atlético, tanto é que o Alex trocou 5, depois perdeu um jogador contundido e terminou com 10 em campo, porque não podia mais trocar, mas oxigenou o time durante boa parte do segundo tempo. E a Ponte, claro que sentiu o aspecto físico. Não porque o trabalho da preparação física não seja bom. Absolutamente não é isso. É a questão do desgaste. É a questão do elenco curto. É a questão do estresse. É a questão do que o time correu no primeiro tempo. E, obviamente, teve um desgaste que precisaria ter sido compensado com substituições de jogadores que tivessem um nível, pelo menos físico e técnico, parecido com aqueles que começaram como titulares. E não foi isso que aconteceu com as alterações. Então, verdadeiros guerreiros mais uma vez no jogo de ontem. Estava na mão a vitória, mais uma vez a Ponte poderia ter vencido. Para mim, um lance minimamente polêmico de arbitragem gerou o gol de empate do Atlético e a Ponte apenas empatou. Mas quebrou aí, não muda nada naquele destino da Ponte que para mim já está traçado no Campeonato Brasileiro da Série B desse ano. Não muda nada, somar um ou não somar nenhum, a Ponte, infelizmente, está condenada a disputar a Série C do ano que vem. É só uma questão de tempo. Mas, de qualquer maneira, o time quebrou aquela sequência gigantesca de derrotas, empatou e terminou o jogo pressionando o seu adversário atrás do segundo gol, ela Ponte, para ganhar a partida. Então, não tem outra coisa a dizer.
a não ser parabenizar os quase 2.000 torcedores que estiveram no estádio apoiando o tempo todo, que não vaiaram, muito pelo contrário, aplaudiram os jogadores ao final da partida e os jogadores dentro de campo dando uma resposta no jogo de ontem e também no jogo de Ponta Grossa de alto senso de profissionalismo. São 18h11, vamos falar do Guarani. Breno Beretta tá chegando com o noticiário bugrino, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje pela manhã estive no Brinco de Ouro, 2 entrevistas, a apresentação do Neto Costa e também eu bati um papo com o Frontini. Inicialmente, vamos ouvir o que disse o Neto Costa, né? Ele que já tinha entrado no final do jogo contra a Inter de Limeira, participou um pouquinho e hoje ele falou na apresentação oficial. Vamos acompanhar. Estou muito feliz com a vinda para o Guarani. Como o Frontini citou há pouco, era uma negociação que teve lá na primeira janela, acabou não se concretizando, mas agora deu certo. Estou muito feliz com a oportunidade, espero poder ajudar bastante a equipe e que a gente consiga conquistar o nosso objetivo na temporada. Bom dia, Neto. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das suas características como centroavante, que hoje o Guarani tem alguns centroavantes com características diferentes, e também você falou no seu vídeo de apresentação sobre fazer gols, né? E o Guarani está precisando muito disso. Até a disputa tá grande como centroavante, nenhum se fixou ainda por conta dessa falta de gols, né? Bom dia. Então, sou um cara de área, centroavante de área. Procuro ajudar bastante a equipe no que for preciso. Também gosto de sair um pouco da área, mas precisamente prefiro estar lá na área. Sei da cobrança que vai ter por gols, por isso que eu citei lá. O centroavante é cobrado por isso, né? Espero ser muito feliz aqui e conseguir fazer bastante gols. Bom, tá aí a palavra do Neto Costa, oficialmente apresentado. Hoje pela manhã teve um jogo treino de atletas que atuaram pouco ou nem chegaram a atuar contra a Inter de Limeira. E o jogo treino foi contra o Primavera de Indaiatuba. Quem tá acompanhando no YouTube tá vendo imagens dos jogadores do Guarani, né? Os atletas atuando no jogo treino de hoje. Aí o Matheus Guilherme, já apareceu o Diego Torres, esse é o Dudu Careca, é o Dudu que ainda não estreou. Esse daí é o Matheus Guilherme também, né? Quem tá vendo no YouTube tá acompanhando. Esse é o Rian, que marcou o segundo gol, lateral direito. Foram 2 gols, vitória por 2-0 sobre o Primavera, que tá disputando a Copa Paulista. E o primeiro gol foi do Neto Costa, ele que justamente foi apresentado hoje. Tá aí o Herbert nas imagens, né, do jogo treino que foi no Brinco de Ouro, no gramado do Brinco de Ouro, hoje no final da manhã, vitória do Guarani por 2-0 para movimentar esses atletas que estão com pouca minutagem em campo, para o Hélio Cizenando também começar a observar as opções que ele tem para a partida do dia 10 de agosto, contra o Anápolis lá em Goiás, 8 da noite, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Quem que ele vai ter novamente à disposição? Carlos Eduardo e o Herbert, que cumpriram suspensão. Quem mais ele vai ter à disposição? Provavelmente o Everton Brito. Ele ainda não atuou com a camisa do Guarani, viajou para o jogo contra o Paysandu lá em Belém, só que ele sentiu uma contusão na coxa, no músculo do chute. Aí ele foi preservado dessa última partida, tá quase 100%, mas deve estar à disposição para enfrentar o Anápolis. Outro jogador que pode estar à disposição novamente, o Jonathan Costa. E quem falou sobre isso foi o Frontini. O Frontini, executivo de futebol, inicialmente fala a respeito da saída do Ralf, da rescisão de contrato. Ele teve pouco mais de 100 minutos em campo, foram apenas 2 partidas que ele atuou com a camisa do Guarani, e o Frontini fala sobre essa rescisão. Olha, o Ralf, ele foi disparado o atleta mais profissional que eu trabalhei. Entendeu? Não que os outros não tenham sido, mas ele, assim, é fora da realidade, assim, o comprometimento dele com ele e com o clube.
O Ralf, há 4 anos atrás, eu contratei ele no Vila Nova e eu realmente assumi isso daí eu falo. E não foi nem que eu olhei o Ralf, o presidente do Cianorte na época, meu amigo Lucas, me ligou e falou: olha o Ralf, que o Ralf te ajuda na Série B. Ele tinha, acho que 37 anos na época. Eu falei: eu não sei, a idade para a Série B eu acho que é um pouco avançada, principalmente ali para jogar no meio campo. Ele falou: olha, confia em mim e leva, que você vai ter sucesso com ele aí. E depois que eu levei ele da primeira vez, eu fiz 2 renovações dele no Vila Nova. Então, assim, dispensa o comentário que o Ralf representa. Quando eu cheguei aqui no Guarani, ele estava no final do seu primeiro contrato, e aí a gente acabou estendendo uma prorrogação, principalmente acreditando que ele podia nos ajudar em campo ali. As coisas não aconteceram e aí não tem culpado, são situações que acontecem em clube. Como eu falei, ele pode sair daqui, vai para outro clube e ser o melhor volante da competição. As coisas não aconteceram aqui, ele não teve muitos minutos, enfim, se ele não teve muitos minutos é porque o outro na posição estava melhor naquele momento, vamos dizer assim, que é outro grande jogador também que joga hoje na posição dele. O William estava performando muito bem, tanto que jogou o ano todo, e agora teve essa lesão, e aí você teve essa lesão, você teve a estreia do Luiz Otávio, que chegou e foi uma grata surpresa. Então você vê, futebol são variáveis que vão acontecendo, para um jogar o outro tem que esperar, enfim, não tem como 30 jogadores brilharem ao mesmo tempo. O que eu posso falar aqui nesse momento para o Ralf é muito obrigado, principalmente pela pessoa que ele é e pelo profissional que ele é. A mesma porta que ele entrou foi que ele saiu, foi a porta da frente. E eu indico ele para qualquer clube do Brasil, independente da idade dele, eu indico ele sim. Frontini, eu sei que vocês estão olhando o mercado ainda, mas você tem números, tipo, olha, vamos trazer mais 1 ou 2 jogadores, ou vamos tentar negociar, emprestar, até para os atletas não ficarem parados, os que estão sendo pouco utilizados, uns 4 ou 5 jogadores. Você tem números mais ou menos do que vocês pretendem? Não, número a gente não tem não. A gente vai tentar qualificar mais o elenco. A gente precisa chegar muito forte nessa fase final. A gente sabe que não é fácil, é outro campeonato, zera tudo novamente, assim como foi no início da primeira fase. A gente está fazendo algumas saídas, vocês têm visto aí as notícias também, e é coisa natural nesse momento de janela. Não é só o Guarani que vem fazendo isso, é lógico que a gente vem fazendo tudo com muito respeito e muito cuidado também, principalmente as saídas, a gente tem que ter esse cuidado, esse respeito, mas são movimentos que ele tem que acontecer. Enfim, um grupo ele é composto ali por de 28 a 32 atletas, não tem como jogar todos, entendeu? Às vezes algumas expectativas ela acaba não atendendo, e faz parte do futebol. Às vezes não acontece aqui, vai acontecer em outro clube. Então, conforme a gente for fazendo as saídas, a gente vai anunciar algumas chegadas também, se vier dá tudo certo. Mas números assim exatos eu não consigo te falar não. E até repetindo, às vezes pode acontecer uma oportunidade de mercado ali no finalmente, como foi a grata surpresa do João, né? Então o João a gente já estava monitorando e foi ali no finalmente. Ô Frontini, essa contusão do Jonathan Costa, é claro, nitidamente foi a que mais atrapalhou o time do Guarani. O quanto que isso te preocupa, ou você acha que ele já está na fase final, porque já são mais de 6 semanas de recuperação? Você acredita que para o próximo jogo ele já possa estar à disposição? Como é que vocês estão vendo internamente sobre isso? Olha, o Jonathan é um atleta importante, né? Principalmente pela minutagem que ele tinha quando ele se machucou. Eu acho que era o único atleta que tinha participado de todos os jogos, né? 90 minutos. Ele teve um avanço muito grande, principalmente nessa última semana, já está no campo já, e a gente está tendo muito cuidado para ele não voltar e não ter esse retrocesso aí, principalmente nessa parte de recuperação. É uma lesão delicada que ele tem. Eu acredito que para esse jogo sim ele possa estar à disposição, se vier tudo ok, entendeu? Aí o Hélio vai ter ali a melhor estratégia, a melhor solução, até porque é um atleta, como você falou, ficou 6 semanas, 6 semanas é 1 mês e meio, é um tempo muito grande, entendeu? A gente precisa ter cuidado também com a parte física, para ele não ter, dando exemplo, algum outro tipo de lesão agora muscular, né? Esse tempo ficou parado. Mas é um atleta que vem se dedicando também, está incomodado também com a situação de estar fora, está querendo ajudar. O importante é que quem entrou deu conta do recado também, a gente não pode esquecer isso daí. Nesse jogo, o Rafael que jogou fez uma grande partida, entendeu? Nos dá uma segurança também. Nós temos o Donato, o Edson ali de fora também,
que são atletas importantes, então a gente também tem que olhar para esse lado. Bom, tá aí a palavra do Frontini e ele citou algo importante a respeito do Jonathan Costa, que já tá no campo, tá treinando, mas ainda não tá 100%. É provável que ele fique à disposição para o jogo contra o Anápolis. Eu não sei se ele vai começar jogando, até porque o Rafael não comprometeu e jogou bem a última partida. Então é possível que ele fique no banco, que ele entre no decorrer da partida para voltar a ter ritmo. Todo mundo sabe, né? Ele é o titular absoluto ao lado do Maurício Antônio e fez muita falta. Mas 1 mês e meio fora dos gramados pesa bastante, principalmente a condição física. E a gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível a ficar 100%. O mercado está aberto, existe a possibilidade, como o Frontini disse, eu até questionei, ele não quis revelar nenhuma posição específica. Eu até tinha fora do ar confirmado que o Manzoli, zagueiro da equipe do São Bernardo, não será contratado, pelo menos nesse momento. O Guarani não procurou o Manzoli. Surgiu essa informação, especulação, mas o Manzoli do São Bernardo, nesse momento, não será contratado. Uma outra informação que surgiu, e foi lá no Nordeste, no Santa Cruz, é que o Diego Torres teria sido oferecido para o Santa Cruz. Também fui checar, não foi. Diego Torres não foi oferecido para o Santa Cruz. Até tem imagem dele treinando, no último jogo ele ficou no banco de reservas, hoje participou do jogo treino e tem treinado bem, mas o Diego Torres não foi oferecido para o Santa Cruz. Quer comentar um pouquinho a respeito do time? Já já eu vou falar sobre o Kaique França, o problema que ele teve na casa dele, Batista. Sim, vou passar para o CH, mas antes, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Vamos lá então, CH, o noticiário aí do Guarani para você comentar às 18h24. Muito bem, eu acho que é um período aí, um hiato entre uma partida e a próxima, muito importante por diversos aspectos. Antes dessa última partida, vitória contra a Inter de Limeira, também houve um período significativo. E o Hélio mostrou que aproveitou muito bem esse tempo. Treinando, o time voltou de outra maneira. E olha que contra a Inter tinha problema, de sobra. Perdeu o capitão do time, perdeu o segundo volante, não tinha o Jonathan, mas teve o Emerson João Paulo em contrapartida. Trocou o centroavante. Então, eu acho que mais um tempo treinando, principalmente para dar cancha, para dar entrosamento, para melhorar o convívio dos jogadores que recém foram contratados. Então, tudo isso compõe uma expectativa positiva, pelo menos da minha parte. Porque existe sempre o questionamento. Poxa, vai perder o ritmo de jogo. Eu não concordo. Não concordo com isso. Se o time treina, faz treinos, se tem o preparo físico, como o Guarani tem, em dia, não é?
disputando com intensidade. Veja o que o time fez no segundo tempo, a marcação de saída de bola. Então isso não é só o aspecto individual, nem só o aspecto tático, tem a parte física também. Então eu tenho certeza que o Guarani vai aproveitar demais esses 10 dias, né, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, que tem entre a partida da Inter de Limeira e o próximo compromisso dentro do Brasileiro da Série C. Acho que em termos de classificação está bem encaminhado, mas agora o objetivo maior na primeira fase tem que ser conquistado, né? E eu tenho certeza que as pessoas do Guarani pensam assim, lutar pela primeira colocação. O time já mostrou em várias partidas dessa Série C que tem condição de chegar na primeira colocação. E isso traz, teoricamente, uma vantagem para a segunda fase, né? Eu não tenho dúvida que o time vai classificar. Nós ficamos apreensivos nas 4 partidas que o time não conseguiu vencer, tropeços em casa, mas para mim a partida contra a Inter, e não é conclusivo ainda, né? Precisa jogar mais 1 ou 2 partidas antes da virada bem, né? Jogar bem antes da virada da primeira fase, para chegar estruturado com corpo e com moral na próxima fase. Isso significa o quê? Pouca coisa, porque o campeonato zera tudo, né? Uma outra competição. Mas é muito melhor você jogar e ficar em primeiro do que ficar em quinto, na minha opinião. Então vamos aguardar. Eu acho que é um tempo legal para o Jonathan poder, não sei se vai ter condição ou não, mas para mais um tempo o Jonathan se recuperar. E tem um aspecto muito importante que tem que ser colocado e foi falado pelo Frontini. Nós temos que ter muita tranquilidade com o Jonathan, que pode estar recuperado da contusão, mas pelo tempo de inatividade, ele pode ter um problema de ordem muscular, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, mas a gente do Guarani com certeza está tomando todos os cuidados para que o Jonathan, quando estiver pronto, esteja em campo, porque é inegável que ele é titularíssimo dessa 4ª zaga bugrina. Batista. E você, Tigrão, a sua opinião também sobre o Guarani? É importante essa informação de que na prática aí do jogo treino contra o Primavera, o Neto Costa deixou dele, né? Então uma vitória de 2-0 para o Guarani e um dos gols marcado pelo Neto Costa. Positivo. Ah, mas jogo treino não tem nada a ver. Claro que tem. Claro que tem. Quem faz no jogo treino está mais próximo de fazer no jogo oficial do que aquele que não marcou no jogo treino. Então isso é positivo. E aí, nas palavras do Frontini, elogios, né, em profusão para o Ralf, e eu penso muito próximo daquilo que disse o Frontini, do profissionalismo do Ralf, mas ele disse que as coisas não aconteceram depois que o contrato foi prorrogado. E aí? Por que é que elas não aconteceram? Porque o jogador não jogou. O problema não é o jogador. O problema é que o Guarani estava muito bem servido ali no setor, com o William Farias, com o Carlos Eduardo, com Isaac, entre outros. Então não é questão que as coisas não aconteceram. Elas, na verdade, não aconteceram porque o Ralf não conseguiu a posição para mostrar o seu valor e para mostrar a sua utilidade no elenco de profissionais do Guarani. Então, acho que prevaleceu o bom senso, o respeito com o jogador, e o Ralf foi liberado e boa sorte para ele. E esse negócio, a gente ter aí, ó, o jogo é dia 10, hoje ainda é dia 29, temos mais o 30, o 31 e depois mais 10 dias, 12 dias, mais 3 que já se passaram depois da última partida do Guarani contra a Inter, 14, 15 dias. Eu não gosto disso. Eu, pessoalmente, não gosto. Acho que só é positivo para recuperar jogadores que estão contundidos.
como é o caso do Jonathan Costa, que pode aparecer aí sim. E é muito importante o retorno dele nessa partida contra o Anápolis. Apenas para isso. Ah, mas treina, ajusta, reposiciona, mas perde o ritmo de jogo também. Porque jogo-treino é jogo-treino, treino é treino e jogo oficial é jogo oficial. O ritmo é outro e os jogadores realmente perdem o ritmo. Agora, o clube não pode fazer nada, absolutamente nada, dentro de um calendário maluco que coloca jogo junto com o jogo de Copa do Mundo e depois que acabou a Copa do Mundo, aí os caras ficam 15 dias sem jogar. Coisas do futebol brasileiro que caminha aí agora para 28 anos sem conquistar uma Copa do Mundo. É por essa mega organização é que a gente está aí hoje na segunda prateleira ou na segunda divisão do futebol mundial. 18h31 em Campinas, rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 18h34 em Campinas. Esporte em Debate até às 19h30. Breno Beretta vai seguir já com o noticiário do Guarani, mas antes, precisando de peças para o seu carro, passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição.
qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br para saber mais. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Cada loja tem um número diferente de WhatsApp. Vá lá, veja o número de WhatsApp e mande mensagem para conversar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h36, seguindo o Babi. Bom, Batista, já eu vou mostrar o que aconteceu com a casa do Kaique França para quem está acompanhando no YouTube, quem está pelo rádio ou aplicativo, eu vou relatar o que aconteceu, mas antes, o Roberto Graziano, mais uma vez, você até encontrou ele esses dias no estacionamento antes de um jogo do Guarani, ele esteve novamente contra a Inter de Limeira no camarote principal e a gente está vendo imagens, quem acompanha no YouTube, pelo Instagram, né? GFC desde 1911, foi o proprietário desse mesmo Instagram que fez a imagem. Dá para ver no canto esquerdo o Roberto Graziano, ao lado provavelmente o filho dele, que é muito parecido, e daí chega o Rômulo Amaro, os dois dão um abraço, se cumprimentam, estão no camarote principal do Guarani, que fica embaixo do tobogã. Ou seja, o Graziano esteve novamente, né, tem acompanhado todos os jogos do Guarani e a gente está aguardando, é claro, para que as assembleias sejam marcadas, assembleias para definir a SAF no Guarani. Conselho Deliberativo ontem foi confirmado depois da reunião no Conselho, porque tem que acontecer, como aconteceu a nova eleição. Presidente André Torquato, vice-presidente Marcelo Galli, primeiro secretário Fábio Araújo e segundo secretário Isaac Luiz Rosa. Bom, falando do Conselho Fiscal, nova mesa diretora também foi eleita. Presidente Ricardo Sagula, vice-presidente Maria Cristina Orlando de Siqueira, secretário Henrico Pereira Antunes Sartori. Então você que está acompanhando imagens aí no YouTube, está vendo o Roberto Graziano, segunda-feira, esteve no Brinco de Ouro. A expectativa é que entre essa semana e a próxima seja marcada as novas assembleias, né, para que os sócios do Guarani possam definir a venda da SAF para o Roberto Graziano. Acredito que seja a melhor solução, mas é claro que haverá ainda, os sócios vão dar uma olhada na proposta para ver se a proposta é realmente boa para o futuro do Guarani. Agora falando sobre o Kaique França, que eu prometi, quem acompanhou hoje na tela da Band viu, também nas redes sociais, o que aconteceu com a casa do Kaique França. O Kaique França não entrou em detalhes, ele só divulgou nas redes sociais, e quem está no YouTube vai ver o vídeo do Kaique França no dia 25, acompanhando uma região de mata. A casa dele pegou fogo completamente. Eu acredito que seja na capital paulista. Por sorte não tinha ninguém, nenhum familiar. Mas o que o Kaique França perdeu? Perdeu algo de valor muito sentimental. Medalhas, troféus, ele perdeu muitas fotos, isso tudo da carreira dele inicialmente, né, da infância e da juventude, e ele tinha tudo guardado por lá. E no vídeo aparece o Kaique França olhando, é claro, com muita tristeza, como ficou o local. Pelo que ele informou, foi inicialmente um fogo acidental no vizinho e acabou pegando fogo nessa casa dele. Aí ele se ajoelha no local, provavelmente faz uma oração e o local ficou completamente devastado. Perdeu tudo que tinha no local.
Felizmente ninguém se feriu. Acredito que seja uma residência na capital paulista. Claro, dá para reconstruir a parte material, os bens materiais, não sei se tinha seguro ou não, mas perdeu algo muito sentimental, né? Medalhas, troféus e fotos, isso infelizmente não volta mais, né, Batista? Olha, recebi com muita tristeza, né? Isso que aconteceu com o Kaique França. O Kaique França, além de ser um profissional correto, competente, ele é um baita cara. Nas vezes que tive a oportunidade de conversar com ele aqui no estúdio da Band TV e também lá naquele evento que teve quando o Guarani lançou o novo uniforme. Ele sempre foi muito atencioso, sempre conversa de maneira serena. É um cara emocionalmente extremamente equilibrado. E há perdas que o tempo ajuda a reconstruir, né? Mas há outras que permanecem para sempre na memória. E ele perdeu algo importantíssimo. A carreira inteira ele veio acumulando troféus, medalhas, fotografias, como disse aí o Breno Beretta. Detalhes importantes da carreira dele como atleta profissional. Isso é insubstituível. O valor sentimental disso é algo muito profundo. O dinheiro não compra. Se a casa tinha seguro, o seguro vai pagar, ele vai reconstruir, tá tudo certo, tá tudo ok. Agora, e a vida dele? Ao longo de toda a carreira, aquilo que ele acumulou, né? Não tem reposição. Camisas históricas que ele vestiu e guardou com muito carinho, então não tem como repor, né? São conquistas que representam a dedicação, anos de dedicação, esforço, sonhos realizados e que estava tudo ali, tudo foi consumido pelo fogo, virou cinzas. Então, neste momento, já fiz isso hoje nos Donos da Bola e faço também aqui no programa Esporte em Debate a minha solidariedade aí ao Kaique França. Ele é um cara de um caráter excepcional, ele tem muita fé, tanto é que a gente vê ele ajoelhado, né, nestas imagens, para quem está nos acompanhando no YouTube e provavelmente fazendo ali uma oração. Então, o mais importante, ninguém saiu ferido, não teve nenhuma vida ceifada neste incêndio, fica só a lamentação pelo sentimento de objetos que, sem dúvida, representavam muito porque ali estava a carreira do jogador. Mas ele recupera os bens materiais, perde esse aspecto que eu disse aqui, mas emocionalmente ele está equilibrado, porque tem uma fé profunda, é religioso e ele demonstra sempre que tem oportunidade essa fé. Essa fé vai ajudá-lo e, claro, o apoio também da família e dos amigos, né, Bebê? Exatamente, Batista. E veja só, né, a data desse vídeo, ele foi lá no dia 25. Provavelmente deve ter acontecido no dia anterior, na última sexta-feira. E daí ele jogou na segunda-feira, fechou o gol, né? Fez mais uma grande partida quando foi acionado. E o Guarani até divulgou os bastidores. E quando o Guarani vence, divulga os bastidores, a gente vai ouvir esse vídeo, quem está nos acompanhando no YouTube, mas também quem está pelo rádio, vai ouvir desde o início. Vamos colocar desde o início para ouvir o que diz o Kaique França. Resgatar a nossa identidade. Porque nos últimos jogos, um momento ou outro, a gente deixou de ser quem a gente era e fazer o que a gente estava fazendo. E o que é a nossa identidade, velho? É pressionar os caras na primeira bola. É dentro da nossa casa os caras não jogar, pressionar os caras, pressiona no tiro de meta. Os 20 primeiros minutos, corre pra frente, velho. Corre pra frente. Depois a gente descansa um pouco, velho. É competir, é parar a jogada lá na frente, é bater nos caras. Faz falta, é ganhar o duelo. Essa é a nossa identidade. E o melhor de tudo, jogar. Com a bola no pé a gente tem que jogar, a gente tem que ficar com a bola. Esse é o forte do nosso time. Essa é a nossa identidade. E a gente vai resgatar ela hoje aqui com a vitória. Bom, essa é a postura de um líder, né? Até porque o Kaique França se tornou o capitão absoluto do Guarani. Iniciou com o Hélio Cizenando, primeiro foi o Donato,
depois foi o William Farias, aí quando o William Farias teve aquele entorse no joelho, passou a ser o Kaique França, e de lá para cá o Kaique França é o capitão do Guarani, e dá para ver nas palavras, a liderança do jogador é muito experiente, para mim é o principal jogador do Guarani, Batista. São 18h45. Dia dos Pais é no Iga Atacado, para garantir uma comemoração incrível com o seu papai e também para ter muita economia. E hoje é dia de Hortifruti, lojas repletas de frutas, verduras e legumes fresquinhos e selecionados. Os melhores preços, grande variedade e qualidade de produtos no Iga Atacado. Em Campinas, nos Amarais e no Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste também, em Sorocaba. Confira as ofertas imperdíveis do Hortifruti do Iga Atacado. Banana nanica somente R$ 3,98 o quilo. Cebola nacional somente R$ 3,98 o quilo. Batata apenas R$ 2,98 o quilo. Tomate salada apenas R$ 2,98 o quilo. Essas ofertas e muitas outras do Hortifruti valem somente nesta quarta-feira, viu? 29 de julho, no Iga Atacado. Pague as suas compras com um cartão Tricard do Iga Atacado e garanta a organização no seu bolso. E tem muitas outras bandeiras aceitas também. Confira! Saiba mais em iga.com.br. Iga Atacado, lojas abertas até às 22 horas. Ouvinte no ar. Boa tarde, Renato, da Vila Mariana. Me desculpe, mas se fosse o Guarani na situação da Ponte Preta com essa pontuação, toda a imprensa estaria falando que o Guarani já está rebaixado. Mas eu entendo, a imprensa tem medo da torcida da Ponte pela proximidade que a torcida fica das cabines de rádio. Eu entendo isso. Olha, Renato, quando o Guarani estava nessa situação, eu nunca falei que o Guarani já estava rebaixado. Assim como também não falo da Ponte Preta. Quem quiser falar, fale. Agora, a Ponte só estará rebaixada, é isso que eu disse e repito, quando o primeiro time fora da zona tiver uma pontuação que não dá para alcançar. Ah, mas é muito difícil. Como é que a Ponte vai sair de 2 vitórias? A diferença é que o torcedor quer que o cronista enxergue o jogo ou a situação com os olhos de torcedor. E aí não dá. Porque o cronista vai enxergar a situação e o jogo com olhos que têm a razão. Então essa é a diferença. Quando mistura tudo, aí fica muito difícil, né? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. É o Valentim aqui do Nobre, Ponte Pretano. Com respeito ao Bragantino querer comprar a Ponte, no caso, se fosse, e ela não aceitar, eu já teria uma ideia diferente. Se fosse para a Ponte Preta ter um time competitivo, um ponto disputando título, eu como Ponte Pretano, a Ponte podia jogar até de camisa verde, que para mim estava muito bom. Tá bom, Batista? Um abraço a todos, fique com Deus, bom programa aí. Abraço, amém. Mais um. Boa tarde, pessoal da Band. É o Denner do Zacoral. Se já não bastasse os problemas que a Ponte tem no campo, extra-campo, tudo quanto é canto, que não são poucos, eu acredito haver um conluio entre CBF, VAR e qualquer outra entidade. Que é impressionante, eu não sei se vocês notaram há quanto tempo o VAR não chama quando tem um lance duvidoso a favor da Ponte. E ao contrário, é 2 minutos. Seja qualquer coisinha, o VAR chama contra a Ponte Preta. A favor da Ponte nunca chama. E eu venho notando isso aí desde aquela fatídica vez que a Ponte Preta entrou na justiça contra aquele bendito time lá para poder jogar de novo, o que não adiantou nada. A perseguição é grande.
Todo juiz vem aqui no campo, faz uma lambança. E fica por isso mesmo. O jogador está até desanimado que nem reclama mais. Abraço a todos. Denner do Taquaral. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, comentaristas da Band, Tom Saquete Bugrino. Feliz com a vitória do Guarani e sabendo que a melhor coisa para dar ânimo a um time é dinheiro no bolso. Pagou o salário, o povo correu, né? A despeito de um colega agora que torce para o rival do Guarani, dizendo de quem é a responsabilidade, todos nós sabemos que a responsabilidade são dos dirigentes que foram, de ambos os clubes, e que nunca foram responsabilizados por nada aqui em Campinas, deixando os dois clubes em maus lençóis. É isso. Falta responsabilizar. Cortou. Mais um. Ô Batista, boa noite, Valmir de Valinhos, tudo bem? Eu queria a opinião de vocês sobre a utilização da tecnologia aí do VAR, né? Estamos falando agora do impedimento, tudo essas coisas. É um investimento caro, né? Na minha opinião, né? Caro, estão investindo muito, fazendo exigências demais para os clubes, blá, blá, blá. E o árbitro, que é o que tem que utilizar esse mecanismo para poder fazer justiça, que ele é o mais penalizado com isso, né? Se ele apita errado, ele é penalizado. Ele tem o recurso a seu dispor. Por que ele não utiliza? O que vocês acham que é isso? É uma tendência? É medo? É orientação? Me fala sobre isso, gente. Boa noite. Boa noite, um abraço. Eu não consigo entender, né? Eu, se eu fosse árbitro, falei isso hoje lá nos Donos da Bola, na tela da Band, do meio-dia até 13h. Todo lance que eu tivesse alguma dúvida, eu ia recorrer ao VAR. Então, o que eu vejo nessa situação? Primeiro, existe um protocolo. Ah, mas isso aí tem que esperar o VAR chamar. Não, mas isso aí o VAR não chama. O árbitro é soberano, árbitro de campo. Mas já vi em diversos áudios revelados que o árbitro, a cabeça dele, o árbitro de vídeo fez a cabeça do árbitro de campo, que tinha uma outra situação para para ter uma atitude com relação a um lance e acabou mudando exatamente depois que entrou a interferência do VAR. Outra coisa, parece que existe uma situação assim de, não é de vergonha, né? Mas o árbitro, ele quer mostrar de que ele não precisa da ferramenta para poder apitar da maneira que ele briga com a tecnologia. Então não faz sentido um negócio desse. É a mesma coisa de algumas pessoas que ficam brigando com a tecnologia, dando murro em ponta de faca. Não tem como. Você vai contra a inteligência artificial. Não tem como. Tem que se adaptar a ela. São novos tempos. Ah, mas eu fazia assim há 20 anos atrás. Amigo, há 20 anos atrás era uma outra situação. A vida mudou, estamos em 2026. Até o Breno Beretta, né, com relação a este árbitro que apitou o jogo da Ponte, trazia hoje nos Donos da Bola referências de situações que aconteceram com ele, que leva ao entendimento por que ele tomou a atitude que ele tomou aí no jogo da Ponte. Pode relatar aí pra gente, bebê? Deixa eu pegar aqui novamente, só um minutinho, Batista, que eu tenho anotado aqui. Eu já vou pegar porque foram 2 erros, né? Um de discussão com o VAR em fevereiro e o outro foi em março, que a própria CBF acabou relatando que ele errou. Eu já vou pegar, já vou passar. Enquanto isso, eu vou falar da Mites Beef. É referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. O que tem esse kit mistura? Cortes fresquinhos, embalados sob medida.
do jeito certo para facilitar aí o seu dia a dia. Tem família grande, média, pequena. E aí tem, portanto, de acordo com o tamanho da sua família. E outra coisa importante, você consegue economizar até 20% em relação ao preço normal. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Meats Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamento de primeira para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, aí o destaque é um churrasco em domicílio. A Meats Beef leva cortes nobres e todo o preparo até você, para que o seu encontro seja inesquecível. O Denilson Alves te atende na Meats Beef, ele tem mais de 20 anos de experiência no ramo. Anote o endereço, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, em Campinas. Bandeirantes. Achou, bebê? Achei, Batista. Um foi no Campeonato Catarinense, em fevereiro desse ano. Foi um problema muito parecido com relação à VAR. O que o árbitro, o Gustavo Bauerman, fez? Ele acabou dando um gol e ele poderia ter ido no VAR. E esse gol, na verdade, não foi um gol que teria sido validado se ele tivesse ido no VAR. Isso em fevereiro, né? Campeonato Catarinense. Aí, em março, o que aconteceu? A CBF admitiu o erro da arbitragem em lance de gol que eliminou o Operário de Vargem Grande na Copa do Brasil. Gol do Novo Horizontino. Quem era o árbitro? Era ele mesmo, Gustavo Bauerman. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SBA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de auto center, qualidade e garantia de concessionária. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado. Grande variedade de não é investimento. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19:01, boa noite a todos. Eu sinto que no segundo tempo os árbitros usam de algo que mostrou para ele, numa possível expulsão. E ele preferiu não expulsar um jogador do Barra, em que a imagem chamou ele que seria para expulsão num toque de braço. Então foi isso que aconteceu, ele se atrapalhou com o VAR.
E ontem ele acabou dando show novamente negativamente, né? Boa noite, Batista e equipe, tudo Band? Sim, aqui tá tudo Band. Vocês podiam fazer o palpite dos comentaristas na segunda fase da Série C. E o PP participaria. Não participou na Copa, deu CH. E na C, quem levaria? Gleger, Batista, Tigrão, BB ou PP? Seria legal. Vê aí como deu Ibope, daria de novo. Silvio, de Sumaré, abraços. Olha, bolão é com a Copa, né? Copa é propício para bolão. Agora, bolão na Série C, não sei se teria o mesmo apelo da Copa do Mundo. Eu tenho uma leve impressão que não, né? Não teria o mesmo apelo. De qualquer maneira, muito obrigado aí pela sua mensagem. E você, pelo que você escreveu, está lamentando o fato do PP não ter participado do bolão da Copa, não é? Aliás, por falar em Copa, amanhã, vou até confirmar com o Breno Beretta, ele ficou de trazer a filha dele, porque amanhã os comentaristas votaram, a FIFA colocou em votação o gol mais bonito da Copa. E terminou a votação no dia 27. Antes do término da votação, quando foi aberta a votação no site da FIFA, no programa Os Donos da Bola, os comentaristas elegeram, na opinião deles, o gol mais bonito. Aí, 2 comentaristas venceram. O que ganhou foi o jogador lá de Cabo Verde, CH e Gleger. Ou seja, vai ter que ter sorteio. E o sorteio é amanhã. E a Clarice, filha do Breno Beretta, é quem vai fazer o sorteio. E aí, já desistiu? Tá tudo certo para amanhã, hein, bebê? Ah, é mais fácil a gente desistir do que ela não desiste. Aliás, quando você estava falando no dia da TV, ela estava almoçando, ela percebeu que era com ela e ela já queria fazer, inclusive em casa. Já treinou até chutar a lata de leite, mas ela treinou fazer esse sorteio amanhã e ela disse que vai fazer. Ótimo, então acompanhe amanhã na tela da Band do meio-dia até 13h. E o comentarista vai ganhar uma trionda. O comentarista será entre o Gleger e o CH. O comentarista vai ganhar a bola da Copa, a trionda, que os ouvintes da Rádio Bandeirantes puderam concorrer acertando o palpite dos jogos do Brasil. Vamos aos temas do dia. Áudio falso mudou rumo de julgamento e ampliou punição de Vitor Gabriel, do Internacional. A auditora admitiu mudar decisão por causa da prova irregular. Sem o agravante, o zagueiro poderia ter pegado apenas 6 partidas de suspensão. Pauta 2. Um dos clubes mais tradicionais do futebol italiano, o Brescia, teve a falência decretada na Itália e encerrou oficialmente sua história após 114 anos. O Tribunal de Brescia, a cidade, determinou a liquidação judicial da sociedade responsável pela equipe, que acumulava uma dívida superior a 20 milhões de euros, cerca de 136 milhões de reais. Pauta 3. Seleção brasileira tem agenda definida para a reta final de 2026. Além dos amistosos com a Austrália, o Brasil tem encaminhado um jogo contra a Índia, ainda na Superdata FIFA de setembro e outubro. A tendência é que participe de um torneio em Singapura, com participação da equipe local do Paraguai, do Japão, e este torneio será em novembro.
Começo com você, Tigrão. Qual é o tema que você escolheu para colocar hoje neste programa? A sua opinião. Lamentar, né? Essa extinção, essa liquidação judicial do Brescia. Uma pena, uma equipe muito tradicional. Eu que acompanhei muitos anos um ex-colega nosso que já nos deixou, o Pietro Parisi, né? Ele dava o placar e todas as informações a respeito do futebol italiano. Você também ouviu muitas vezes, Batista. E ele falava sempre ele falava Brescia, né? Não Brescia. Pietro Parisi, que era italiano. E a gente aprendeu a gostar das informações. Eu, por exemplo, que tenho um pedacinho de descendência aqui italiana, né? A gente aprendeu a gostar do futebol italiano, daquele time memorável da década de 80, do Napoli, do Maradona e do Careca e do Maradona, enfim. E aí vem uma informação como essa, e a gente vendo tantos clubes brasileiros aí na penúria, com tanta dificuldade, praticamente insolventes, à beira da falência, e a gente começa a se preocupar. Tudo bem que a legislação italiana ela é muito mais rigorosa, né? Mas eu lamento. E olha que, perto de algumas dívidas que a gente tem conhecimento no futebol brasileiro, né? 136 milhões de reais. Aqui, para clube devedor, é dinheiro de pinga. E foi o suficiente para extinção, para a liquidação judicial da sociedade responsável pela equipe do Brescia. Que pena. Que fique aí o alerta, né? Quem não está se virando, quem não está buscando alternativas, quem não está buscando união, quem não está buscando novos modelos e continua de pires na mão, mire-se nesse exemplo aí para não repetir no futebol brasileiro isso que acabamos de noticiar e de assistir no futebol italiano. E você, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? Batista, daqui para frente a gente vai viver uma ressaca muito grande em termos de seleção brasileira, né? Até que enfim o mestre Carlo Ancelotti apareceu, né? Depois de tudo que aconteceu na Copa do Mundo, ele apareceu, já deu entrevista, aquela coisa toda, e o tema é renovação. A seleção brasileira vai passar por uma grande reformulação, novos jogadores, vamos acompanhar de perto. E vem aí 2 amistosos que é dose para mamute, né? Com todo respeito. A seleção brasileira vai jogar contra a Austrália e provavelmente contra a Índia. Meu Deus do céu. Até 2030, Batista, nós vamos sofrer bastante, viu? Infelizmente. E você, Breno Beretta, qual é o tema que você escolheu? Bom, Batista, o tema que eu escolhi para hoje foi o seguinte, foi o mesmo do Tigrão, foi sobre o Brescia, né? Porque eu acho que o Brescia teve vários craques no futebol italiano, eu que acompanhava muito quando era pequeno o futebol italiano, na década de 90, eu vi grandes jogadores no Brescia. Para se ter uma ideia, o Roberto Baggio, aquele mesmo que perdeu o pênalti em 94, um grande craque, ele jogou ao lado do Pirlo, outro grande craque. O Pirlo, inclusive, foi revelado pelo Brescia. O Guardiola jogou no Brescia, primeiro clube que ele jogou depois de deixar o Barcelona aos 30 anos de idade. O Branco, lateral esquerdo, entre 93 e 94, e ele que foi
tetracampeão em 94, jogou no Brescia, o Luca Toni jogou no Brescia, aquele meia romeno Ragi, que jogou pelo Real Madrid e também pelo Barcelona, jogou no Brescia. Então foram grandes craques, eu nomeei alguns aqui, mas foram muitos craques que jogaram pelo Brescia. É uma pena, um clube tradicional do futebol italiano, e o futebol italiano também, infelizmente, vive uma grande baixa. A gente viu nas décadas de 80, 90, até 70, grandes craques no futebol italiano, era referência na Europa, e hoje, infelizmente, clubes acabando como o Brescia e a seleção italiana que nem participa a 2 Copas do Mundo, Batista. São 19h13. Eu recebi um convite e estive hoje no estádio Moisés Lucarelli, numa reunião com o doutor Luiz Torrano, presidente da Ponte, e também com o doutor Espécie, que é advogado da Associação Atlética Ponte Preta. O convite foi feito a mim e foi feito também ao João Carlos de Freitas, que é da Rádio Jovem Pan, e ao Beto Quinalha, que é da Rádio Central. Eu não sei se o convite foi feito para outras emissoras, mas pelo menos lá estiveram 3 representantes. Eu estive representando a Bandeirantes e os 2 citados por mim estiveram representando as suas respectivas emissoras. E por que que o presidente fez a convocação? Ele queria mostrar nesta reunião um documento. Ele mostrou o documento, que é um documento de compromisso da SAF, que é a Ponte Preta, e está entabulando com tratativas para vender a SAF da Ponte Preta. O documento não tinha o nome da empresa, que foi borrado, e não tinha também a assinatura, no local da assinatura dos representantes da empresa também estava borrado. A explicação foi uma cláusula que o doutor Torrano mostrou, onde está escrito que há uma cláusula de confidencialidade e a Ponte não pode revelar, e existe uma cláusula também de multa, caso seja divulgado o nome da empresa, de 10 milhões de reais. Esse documento passou pela mão de todos e o documento contém os valores que até já foram divulgados, até por mim, aqui neste microfone. 1 bilhão de reais, 300 milhões para o departamento de futebol durante um período de 10 anos. 300 milhões para pagamento das dívidas, e lá tinha uma cláusula dizendo que as dívidas podem estar num volume maior do que os 300 milhões. Se isso acontecer, está escrito lá na cláusula que a empresa que vai comprar a SAF pagará toda a dívida. Então foi colocado um valor de referência, mas esse valor ele pode extrapolar. Assim como também no caso de negociação pode ser menor. Se for menor, a SAF vai lucrar. E 400 milhões, dinheiro que será investido no estádio Moisés Lucarelli. Até foi apresentada nesta reunião uma maquete no papel, né, de como ficará o estádio Moisés Lucarelli. E também o doutor Torrano fez uma explanação dizendo que esta empresa, e isso está escrito nesta minuta de intenções, um aporte, um adiantamento de 2,5 milhões. Foi o dinheiro que serviu para pagar aí uma parte do salário tempos atrás. E serão encaminhados para a conta da Ponte mais 3 parcelas de 2,5 milhões de reais. E aí eu perguntei, mas e se a SAF não passar pela Assembleia? Porque o caminho já foi encaminhado para o Conselho Deliberativo e depois vai passar pela Assembleia de Sócios. A Ponte, nos próximos dias, vai requerer uma RJ, a antiga concordata, né? Vai requerer a RJ para que depois, então, possa ser transformada em SAF. E aí ele disse o seguinte, que esse dinheiro vai entrar como um empréstimo. Se não der certo o negócio da SAF,
esse dinheiro ficará como empréstimo e a Ponte terá que fazer o pagamento. Nesta RJ entra toda a dívida da Ponte. E até foi perguntado lá, né? A discriminação de dívida. A dívida apresentada é de 367 milhões. Dívida trabalhista, a dívida fiscal e a dívida também, né, com credores. Incluindo nesses credores o Sérgio Carnielli, onde o estádio Moisés Lucarelli está penhorado. A dívida com o Sérgio era de 106 milhões, a Ponte conseguiu na justiça derrubar para 70 milhões. O Sérgio Carnielli recorreu e aí está sendo discutido isso na justiça. Se paga os 70 milhões ou terá que pagar os 106 milhões. Se tiver que pagar os 106 milhões, quem vai pagar é a SAF. Uma outra coisa, né, que foi dita lá pelo presidente Torrano. A Ponte não tem dinheiro. Se o dinheiro da SAF, esse dinheiro de antecipação, não entrar, a Ponte não tem como pagar o Transferban. Consequentemente, não vai inscrever os jogadores que foram contratados. E aí eu perguntei, mas qual é a situação de momento, né? Porque ele disse que prometeu que pagaria o Transferban ou os Transferbans com esses 2,5 milhões da segunda parcela. E ele diz que muitas exigências foram feitas por causa de um processo que foi encaminhado para a justiça, daquela de destituição do presidente Torrano. É aquele imbróglio que tinha, porque ele tinha pedido para sair do conselho lá atrás e depois o conselho reconduziu o doutor Torrano, o conselho é soberano. Então ele teve que encaminhar informações importantes para essa empresa. A empresa exigiu informações importantes para que pudesse encaminhar os 2,5 milhões. E aí ele disse, olha, posso sair aqui da reunião e ir lá no financeiro e o dinheiro já caiu, ou não. Se o dinheiro não cair na conta da Ponte, não tem como pagar o Transferban. E também ele disse que essa é a única solução que a Ponte tem. É essa de R$1 bilhão para transformar em SAF. Ele disse que é contra a SAF, mas na atual situação não tem o que fazer. E ele disse que a Ponte terá minimamente 15% de acordo com o estatuto nessa SAF que será constituída. Ele diz que vai pedir um percentual maior, mas que minimamente tem que ser 15%, porque o estatuto não permite que seja um percentual menor. E também disse que, se a Ponte não se transformar em SAF, a expectativa dele é que transforme em 60 dias. Mas tem que muita coisa acontecer para virar SAF em 60 dias. Ele diz que está contando com um tempo de 90 dias e não de 60. A empresa quer 60 e ele quer 90 dias. Se a Ponte não se transformar em SAF, se esse dinheiro da SAF não entrar, ele diz que a Ponte fecha as portas antes do término do Campeonato Brasileiro da Série B. Palavras textuais nessa reunião, que contou com a minha presença do João Carlos de Freitas e também do Beto Quinalha. São 17h21, agora na lata. Responde na lata. Vamos ao Na Lata de hoje. Na sua visão, o Santos acerta ao abrir mão de Mike e Zé Rafael para o restante da temporada? Peixe busca negociar os dois jogadores já nesta janela de transferência. Começo com você, Breno Beretta. Eu acho que erra, porque são dois bons jogadores e pelo atual elenco do Santos, o que eles estão produzindo, eu acho que erra. E para você, CH?
erra esportivamente, mas financeiramente faz o que tem que fazer. Tem mais gente que tinha que sair do Santos para existir um equilíbrio financeiro, mas tecnicamente eu não faria tal movimento. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Claramente é uma medida para aliviar a folha de pagamentos. Como o Santos só faz besteira, acho que os caras estão esquecendo de fazer uma outra conta. Vamos economizar quanto? Liberando o Zé Rafael e o Mike. Quanto vamos economizar? E quanto vamos deixar de arrecadar disputando a Série B no ano que vem? Liberando os jogadores, é certeza que o Santos vai cair? Não. Mas tem que fazer essa conta. O Santos tem que pensar que é crédito e débito, é contabilidade. Economiza o X, mas deixa de arrecadar Y. É certeza isso? Não. E é certeza que o Santos acerta o seu caixa, liberando os 2 jogadores? Claro que não acerta nada. O nome do buraco financeiro do Santos, entre outras coisas, tem um nome, cujo prenome é Neymar e o segundo é Júnior. Eu sigo com você, Tigrão. Neymar confirma a aposentadoria da seleção brasileira. Camisa 10 do Santos falou rapidamente sobre o seu futuro após a vitória do Peixe sobre a Universidade Católica da Venezuela e indicou que não vai mais vestir a amarelinha. E aí, qual é o conceito da trajetória de Neymar com a camisa da seleção? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Conceito bom. Ele participou diretamente da conquista de um título que o Brasil corria atrás desde sempre, que é campeão olímpico, campeão do futebol masculino nas Olimpíadas. E entre outras participações, inclusive o maior artilheiro da seleção brasileira. O conceito dele, no conjunto, apesar de não ter vencido uma Copa do Mundo, é bom. E você, CH, qual é o conceito do Neymar? Conceito bom. Breno Beretta? Também conceito bom pela artilharia e por ter vencido as Olimpíadas. Vamos lá, CH, quais os seus palpites para os jogos de Flamengo e Palmeiras nesta quarta? Verdão visita o Vitória no Barradão e o Colorado enfrenta o Internacional no Beira-Rio. E aí, em CH? Perdemos o som do CH, hein? Hein, Tá Batista? fechado. Seria o Flamengo contra o Internacional, certo? Sim. Flamengo. E no jogo lá na Bahia, Vitória e Palmeiras, empate. Você, Tigrão, os seus palpites? Vitória baiana do Vitória e vitória do Flamengo lá no Sul. E você, Breno Beretta, quais os seus palpites? Para mim, 3 pontos para o Palmeiras, triunfo do Palmeiras e vitória do Flamengo. Pedro Piscinato, os seus destaques finais da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final da Macaca é que após o empate de ontem entre Ponte Preta e Atlético, o elenco da Macaca se reapresenta na sexta-feira, é claro, tendo uma semana de preparação antes do duelo contra a equipe do Ceará, na próxima sexta-feira, dia 7 de agosto, lá em Fortaleza. Batista. Breno Beretta, destaques finais do Guarani e a sua despedida.
Bom, Batista, amanhã tem mais um treinamento pela manhã. Hoje teve jogo-treino dos atletas que não participaram durante todo o jogo ou mesmo não entraram contra a Inter de Limeira. Vitória por 2-0. Gols de Neto Costa e também do Rian. Neto Costa, que vai ficar à disposição novamente para o próximo jogo, daqui a 12 dias contra o Anápolis fora de casa. É provável que o Jonathan Costa também fique à disposição, assim como o Carlos Eduardo volta, Herbert volta e também o Everton Brito pela primeira vez. E amanhã pela manhã o Luca vai falar em entrevista coletiva, a gente vai trazer todos os detalhes por aqui. Um abraço a todos e até amanhã. Valeu, CH, abraço pra você e até amanhã, CH. Valeu, um abraço, até amanhã. E eu trago um abraço na sua despedida, Tigrão, do Aderbal. Aderbal Doná, ele que comanda a Brasitone, parceira comercial aqui da Rádio Bandeirantes. Mandou um grande abraço pra você. A sua despedida, Tigrão. Gosto muito do Aderbal, muito obrigado. Ele deve estar nos ouvindo. Retribuo o abraço. Tô com saudades do Aderbal. Ele que tá a cara do Miele. Um abraço, Aderbal, muito obrigado, Deus te pague. E só dando uma justificada aí, mesmo sem ser função minha pro nosso ouvinte, que reclamou que o Piscinato, o Pedrinho, não participou do bolão da Copa. Ele não participou porque bolão é jogo. E o jogo é proibido para menores. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Tigrão. Um beijo, Tigrão! Beijo, meninas. Deixa eu sarar que depois eu me dedico a vocês. Tigrão, tô com saudade. É a cabritona aí. Batista, a informação que temos é que o valor da SAF é 1,1 bi. Santino Martins. Ô, Santino Martins, eu falei aquilo que eu vi no documento apresentado lá pela Ponte Preta. Documento que continha a assinatura do presidente Torrano e também do Caviola, que é o departamento lá, o diretor jurídico, aliás, o diretor financeiro da Ponte. Então eu falei, o que eu estou falando aqui não estou falando de orelhada. E eu compareci lá, fiz questão de comparecer, porque estou muito preocupado com a situação da Ponte. Eu estou aqui em Campinas desde 1984. Eu só faço isso na minha vida. Eu dependo disso. Dependo dos clubes de Campinas, Guarani, Ponte e Guarani. Parece que o Guarani já está mais ou menos encaminhado. E a Ponte não pode fechar as portas. Então eu fui lá preocupado em ver com os meus próprios olhos se realmente existia algum documento que falava a respeito dessa SAF. E vi lá que o documento é um documento real, existe, só não foi revelado o nome da empresa, porque existe essa cláusula de confidencialidade. E tem uma multa que também eu vi lá com meus próprios olhos. Então é 1 bilhão. Pode chegar a 1 bilhão e 100, porque é uma dívida que ainda terá que ser negociada e a Ponte deve 367 milhões. Final de programa, muito obrigado a todos. Na sequência, vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate.